Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para discutir um tema muito importante e que é muito polêmico também. Nós do grupo aqui vai discutir sobre o tema poliamor e os componentes do grupo é quem? Eu, Lucas Guedes, Mônica, o William, Matheus, o Breno, Joaquim Bruno e Diogo. Gente, a gente sabe que o tema do poliamor é um tema muito polêmico, a gente sabe que como o nosso país é um país cristão, né, que a gente sabe que é pregado muito conservadorismo aqui, né, e favorável também à monogamia, né, existem também bandeiras e movimentos que são favoráveis ao quê? Ao poliamor, né, a gente sabe disso. Agora, a pergunta que nos fica é, será que é possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Puxando uma visão aí, pode colocar filosófica anterior, a gente pode colocar que, primeiramente, o casamento, o relacionamento monogâmico, ele surgiu na antiguidade, então vem de cultura. Por quê? Porque inicialmente é patrimônio. Então você casava por patrimônio, botava a filha, por exemplo, no caso do homem, do rei, ou então, sucessivamente, botava para isso. Os tempos mudaram, isso é óbvio, isso é inegável. Então o que a gente coloca que é possível sim. Por quê? Porque a busca imposta e amostrada pelo poliamor, ela não vem do sexo, da afinidade sexual. Ela vem da busca pelo conhecimento, da busca pela liberdade, da busca pela honestidade. É tanto que uma das falas de Foucault, que ele fala, o filósofo grande, ele fala que a palavra, se eu não me engano, é parresia, perdoe um erro, dependente de que for. Mas o que essa palavra significa? Você ser honesto. Porque na maioria dos relacionamentos atuais, sempre tem desonestidade. Sempre tem término por traição, essas coisas. Então ele entra nessa palavra, então entra nesse contexto. Então é possível, contanto que atinja a liberdade. Uma coisa que é bem diferente, né, é a questão do poliamor e um relacionamento aberto. São coisas bem distintas. O poliamor exige ali uma certa seriedade, um certo compromisso dos seus integrantes. Independente de quantidade de homem, quantidade de mulher, existe ali aquela relação de comprometimento entre eles. Já uma relação aberta é aquela relação ali que a pessoa busca mais a questão do prazer. Não tem mesmo aquela questão da fidelidade uns aos outros. Pode entrar qualquer parceiro e sair qualquer parceiro a qualquer momento. Não é a questão do poliamor. E nós temos que lembrar também que o princípio que rege o poliamor é o princípio da afetividade, onde todas as pessoas mutuamente elas se amam, se respeitam e podemos imaginar como se fosse um relacionamento tradicional onde se tem mais de duas pessoas, né? Sim, que vai ir contra a ideia do passado, né? Que era aquela brutalidade basicamente entre duas paredes, um corredor de uma via única. Porque era ser casado por afetividade sexual, por patrimônio, por bens, e você não voltar. Então amplia o mundo, porque pessoas têm ideias diferentes, grupos têm ideias diferentes, têm conhecimentos diferentes. Então a troca de um prazer, tanto intelectual como uma comunidade, se viver com mais pessoas, amar mais pessoas pela afetividade, acaba sendo uma ideia inovadora. E assim, ainda mais hoje, né, em pleno século XXI, onde a liberdade é tema primordial em todas as discussões, né? E a gente sabe que a liberdade é uma coisa que todo mundo quer viver, né? E o prazer também, porque o prazer também é uma coisa muito pessoal, né? E quando a gente fala de poliamor, além de ser uma questão muito pessoal, uma coisa muito individual, até porque também a pessoa está se colocando ali aquele compromisso, como você falou, o compromisso de viver aquela realidade, né? Mas o que nos vem agora, que nos intriga é o seguinte: se isso acontecer, né, que a gente sabe que acontece, né, a gente sabe porque existem movimentos que são favoráveis a esse tipo de relacionamento, né, será que seria viável essas relações amorosas de formas eróticas, afetivas, né, íntimas, sexuais, né, simultaneamente? É uma pergunta que nos deixa intrigados. Contanto que tenha a dignidade, a liberdade, a palavra certa é parresia. Por quê? Porque entrando nesse assunto de novo, é viável, é legal, a busca pelo conhecimento ampliado é maior. Saindo desse lapso de sexualidade, de sexo, de querer mais prazer, mais pessoas, você passa por um conhecimento mais, vamos dizer assim, humanitário. Mas assim, nós temos que lembrar também que conflitos, né, existem em qualquer tipo de relacionamento. Ser a favor do poliamor e optar por
por ter esse relacionamento, não significa que não vai ter questões negativas, né, como em todo relacionamento, inclusive o relacionamento monogâmico, homossexual, poliafetivo, todas essas outras modalidades de relacionamento que existem, né? Então, a pessoa ela tem que estar preparada para saber ceder e também saber se posicionar quando necessário, né? Igual as consequências que tem quando você fala, né, professor, por exemplo, um casal, homem e mulher, vamos colocar o padrão. Se você colocar, por exemplo, uma mulher vai chegar no homem falando que está gostando mais de outra pessoa para colocar isso no relacionamento, então você tem que saber o que você está falando, para quem você está falando e qual vai ser os dois resultados, vice-versa. Para isso não passar de ferir para passar para agradar os dois. Gente, mas diante de tudo isso que a gente comentou aqui, a gente tem que respeitar a liberdade. Como eu falei, nós estamos em pleno século XXI, essa discussão é uma discussão muito individual e que a gente apoia a liberdade, né? E a gente sabendo que essa liberdade existe, a gente sabe que também existem esses movimentos que levantam essas bandeiras, né? E com essas mudanças simultâneas que vão acontecendo atualmente, o Estado jurídico, ele preocupa muito com isso. Ele tem que se atualizar, ele tem que se recolocar diante dessa realidade que vem se acontecendo, né? Como eu disse aqui, nosso país é um país cristão, um país laico, um país que desde a sua criação teve sua criação com uma missa, por exemplo. Teve a missa lá, isso influenciou o quê? A questão do conservadorismo. Enfim, vamos colocar um ponto final. Agora queremos saber, sabe o quê? A questão jurídica, né? Como que a gente acha que isso chega ao STF, principalmente, que é o maior da justiça, né, representante nacional? Como será que essas discussões acontecem? Olha só, até hoje, essa discussão, ela ainda não é aceita pelo sistema judiciário, né? Uma vez que a sociedade nossa é uma sociedade monogâmica, então o judiciário, ele tem recebido alguns casos, né? E nos julgados que se tem até então, eles estão fazendo de forma de famílias paralelas. Mas essa nova modalidade, né, de famílias poliafetivas, o ordenamento jurídico ele não é bem visto ainda, ele não é bem quisto ainda através do ordenamento jurídico. Uma vez que aí entra também, né, pode estar ferindo aí os princípios, né, da poligamia, né, que são titulados no Código Penal. Então, até então, o ordenamento jurídico ele não aceita esses casamentos aí concomitantes, né, ou união estável concomitante. A relação que é aceita hoje, até então, é apenas de um relacionamento de via dupla, vai e volta. Né? Não tem Sim. uma terceira pessoa, quarta pessoa que é aceita, que é introduzida Sim. nessa relação. Sim, e assim, Brunão, Bruno, a intimidade é dando que a gente acaba te chamando Brunão, né? Mas então, esse movimento, essa ideia do poliamor, eu tenho certeza que, como você falou aí, a gente viu, ela não chega com os bons sons nos ouvidos dos ministros, né? Nos bons sons, juridicamente falando, né? A gente sabe que essas discussões é uma discussão muito polêmica e que gera muito conflito. Mas como a Mônica falou, qual casal que não gera conflito, né? E sempre vai existir conflito, tudo vai existir conflito, né? Vai, até porque essas modalidades, elas são novas, né? A gente vem de uma sociedade patriarcal e então toda demanda, ela deve ser judicializada sim. Ela gera demanda para o judiciário e o judiciário é que vai se posicionar. Por quê? A gente tem uma visão de olhar o hoje, olhar o imediatismo. Já o judiciário, ele olha questões futuras. O que isso vai implicar nas relações futuras? São direitos de sucessões, são direitos Sim. previdenciários. Então, isso interfere em uma série de fatores. Não é apenas o imediatismo. Para o imediatismo, é uma questão bacana, porque ali você vai ter o relacionamento 2, 3 ali Sim. aberto. Uhum. Mas, E e sim. para o futuro, essas questões? Como vai gerar, como é que vai ser recepcionado pelo sistema judiciário? E assim, o que nos causa mais, que nos intriga, assim, nos deixa realmente muito duvidosos, né? Como você falou aí, casos futuros, né? Como é a questão civil, do direito civil brasileiro. Por quê? A gente precisa saber quais são os amparos jurídicos que são previstos, né, futuros, né, pelo direito civil brasileiro para garantir esses direitos aos praticantes do poliamor, porque essas pessoas que defendem o poliamor, eles querem realmente o quê? O prazer e a liberdade de viver, mas também querem o quê? O direito à garantia. Será que é possível?
Bom, Lucas, devemos aí analisar como as relações poliamorosas elas são desenvolvidas e que as diferenciam das outras práticas não monogâmicas. Também devemos aí identificar, à luz do direito civil, quais garantias legais existem para que os praticantes do poliamor tenham seus direitos respeitados. Assim, realmente tem que ser respeitado, né? Tem que ser respeitado. Como o poliamor é tratado pelo direito civil, a gente viu aí, né, como realmente é tratado, né? Mas, assim, quais são os princípios constitucionais, né, assim, que são ali primordiais, né, que fundamentam essa união poliafetiva? A gente sabe que até agora não existe, mas a gente quer realmente saber a fundo. Bom, Lucas, nós temos aí vários princípios, né, que fazem parte aí para fundamentar essa união poliafetiva. E eu vou estar citando aqui alguns deles, que são aí o princípio do não retrocesso, temos o princípio da não intervenção ou liberdade, o princípio da igualdade e respeito à diferença, o princípio do pluralismo das entidades familiares, temos também o princípio da monogamia, e sim, o principal, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um atributo fictício e peculiar de todo indivíduo que carece do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade. Olha, a gente sabe que isso é uma realidade, né? Mas a gente também sabe que existem casos, no Brasil, por exemplo, daquele funkeiro, daquele cantor, né? Do Mr. Catra, do né? Mr. Catra, isso. Ele tinha 3 mulheres, né? E tinha 32 filhos. Eu andei estudando um pouco sobre o caso. Ele tinha uma esposa, né? Ele pediu a permissão dessa sua esposa para colocar mais 2 mulheres na relação, né? A partir de então, eles começaram a ter uma relação poliafetiva. A esposa dele, no caso, aceitou a relação e, com isso, eles passaram a participar da rotina, do dia a dia e pelo que eu andei estudando, só pode entrar na relação se todas as pessoas aceitarem, né? Esse tipo de relação. O diferencial dele aí, a título de exemplo, né, é que ele era casado, né, com a Silvia, então o direito de sucessões aí pertenciam à esposa, que é a esposa fixa dele. Agora, questões de filhos também vão fazer jus aos direitos, apesar que são direitos autorais, né, que quando ele morreu ele estava passando por uma certa dificuldade financeira, devido ao tratamento de saúde dele, mas essa questão é bem interessante porque é um caso emblemático, né? Só que tem um pequeno detalhe aí que é a questão do casamento, que ele era casado com ela, né? Ele tinha uma garantia jurídica, né? Garantia Tinha uma garantia sim. jurídica para ela. Ele é hábito àquilo. E a gente tem que lembrar que nesse caminho aí, em termos jurídico, tem uma estrada muito longa para ser alcançada aí pelos adeptos ao poliamor. Porque o STF e o STJ não reconhece o poliamor como uma entidade familiar. Então, em situações de família, no caso, por exemplo, de partilha de bens, de adoção e outras questões, né, do direito em si de família, eles vão encontrar barreiras. Com certeza, né? Porque tudo vai passar por eles, né? São eles que vão determinar questões de direito de sucessão, até questões futuras aí, né? Igual a gente estava comentando, a questão do direito aí previdenciário. Então, é uma série de fatores que o ordenamento jurídico, né, tem que se atentar, porque a gente está vivendo imediatismo. Mas e lá na frente, como é que isso vai ser tratado? A gente relacionando, né, aquela questão do início da discussão sobre o amor, sobre a afetividade. E com a insegurança jurídica que esse tipo de relacionamento vai produzir nessa família, né? Será que compensa? A gente tem que olhar por vários ângulos, igual vocês falaram, da divisão, bens, essas coisas. Mas e pelo lado que um casal de regime monogâmico, basicamente, quantos casos tem de traição com morte? De traição mas aí você vai começar a olhar aquela questão... Então, vamos colocar esse ponto, porque existem pontos negativos de um lado e positivos de outros. Porque quando a gente olha por esse entendimento atual que vem de cultura, a vida fica jogada de lado para os bens passarem à frente. E ao mesmo tempo tem essa dificuldade,
igual a gente tinha falado aqui, os conflitos vão existir nos casais, e não só nos casais, mas nessas relações, né? Mas também existe o conflito jurídico, né? E ficam esses dois conflitos que podem estar gerando conflitos constantes, né? Que são conflitos de ambos os lados. Então, assim, os conflitos são muito amplos, né? Agora é o seguinte, como a gente teve esse caso aí, que foi uma loucura também, né? Quem vai ver com esse tanto de mulher aqui, igual o Mr. Carter. Mas, enfim, a gente sabe que os filhos sofrem de alguma forma os preconceitos, né? Pelo fato da relação poliafetiva, né? Dos seus pais. Você pode me falar, você, Diogo, que contou aí sobre o Mr. Carter, como são esses preconceitos? Até porque o nosso país, lembrando que é um país conservador e que não aceita, por enquanto, esse tipo de relação. Bom, que nem eu falei mais cedo, né? Nós somos moldados pelas nossas relações, ou seja, nós criamos costumes, vemos desde de pequeno a família monogâmica, né? Ou seja, as pessoas têm um preconceito, né? Essas crianças sofrem muito preconceito na escola. Sabemos que a população tem o pensamento fechado, tem a mente fechada e não vai aceitar, vai ficar fazendo bullying e etc. Hoje a sociedade ela não é muito tolerante com esse tipo de comportamento. Ela é um comportamento ainda que levanta muitas questões, até que leva a questão religiosa também. Como todos nós sabemos, o Brasil ele é conduzido mais pela religião cristã ali, né? O catolicismo, e ele prega geralmente, na verdade não, ele prega, não é geralmente, mas ele sempre prega a monogamia, não a poligamia. Inclusive não vê com os bons olhos isso. Inclusive, outras culturas é comum ter a prática, né? Como nos Emirados Árabes, alguns países africanos na Ásia, tem a questão da monogamia, da poligamia, né, no caso, que é permitido sim o pessoal casar, inclusive até casar com parentes, né? É uma coisa que pouco se comenta, mas também é meio que comum fora daqui. Então a sociedade hoje no Brasil, embora esteja evoluindo muito nesse assunto, ela ainda não vê com bons olhos. Inclusive uma pesquisa feita há algum tempo atrás, a gente até acompanhou pela internet, o pessoal meio que não sabe o que é esse poliamor, a prática do poliamor. Eles confundem muito com a questão até de prazer sexual, de relações sexuais abertas. Quando se comenta isso, né, o pessoal acha só que é a relação sexual, né? Não é nem aquela relação amorosa, assim, de convívio ali, né? Dentro de casa, por exemplo. Tem até como filósofo fala sobre isso, que Friedrich Nietzsche ele fala sobre esse ponto, que quando passa a divinizar, a glorificar só o prazer sexual, o próprio ponto de amor que o ser humano coloca que é considerado amor passa a ser uma expressão de egoísmo no fundo dos olhos. No fundo da Agora o William falou uma coisa sobre a sociedade não ver com os bons olhos. Mas é exatamente esse ponto que é um quebrando paradigma, né? Rompendo barreiras. Por que não? Né? Se a gente já parou para perguntar, por que não? Não sei aqui se todo mundo já pensou será que eu seria capaz de viver um relacionamento desse? E qual é a vantagem? O que eu ganharia? Será que é bom amar várias pessoas e ser amado por várias pessoas é melhor do que um relacionamento ali a dois? É uma troca de experiências, né? É uma troca de experiências de busca por um objetivo em comum, né? Você vai ter que estar a cada dia aceitando a pessoa, vai estar se adaptando àquele modo de convivência, né? Para que esse relacionamento vá em frente. Porque é complicado, são pensamentos diferentes, são pessoas diferentes, né? Que são inseridas ali nesse relacionamento. E desde também que não faça mal um ao outro e nem aos demais, toda forma de amar é válida, né? O importante é o convívio em sociedade com respeito e dignidade a todos. E mantendo sempre ali o padrão para que não se transforme em outro tipo de coisa que não seja o foco no amor. Esse nosso amigo Gente, a gente sabe que é um tema muito polêmico, como a gente falou aqui, né? Esses conflitos existem demais, né? Até porque a gente sabe que como a nossa cultura é uma cultura conservadora, porque o nosso país é um país cristão, né? Mas a gente também sabe que a partir disso aí vai se atualizando, né? Se adequando. E além disso, o que mais intriga é a falta de segurança jurídica. Mas fica aqui o nosso trabalho, né? A gente finaliza por aqui, a gente agradece você que está nos escutando. É um prazer imenso.
E valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Aê! Eu acho que ficou bom. Esse É uma coisa horrível, velho.